Eu acho que vocês não me escutaram, né, gente? Então, olha só, eu vou dar as boas-vindas de novo. Eu estava dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto incrível nessa semana cheia de dicas para nossa revisão, para você arrebentar na prova. E aí eu falei o seguinte, para você ficar aí sentadinho. Começar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seguida, vamos para o direito penal. Direito penal, eu tenho uma surpresa que você vai amar, tá? Bom, e a gente vai começar no Estatuto da Criança e do Adolescente falando de um posicionamento que, apesar de ser jurisprudencial, ele retrata uma regrinha do nosso Estatuto. Então, olha, você tá com o seu vade-mecum aí? Se você não tá, pegue o seu vade-mecum, abra na Lei 8.069, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, quando a gente olha para o Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente para o artigo 103 e 104, esses artigos eles começam a falar sobre o ato infracional. Aliás, um dos temas mais recorrentes na nossa prova. E o enunciado 605, ele tem muito a ver com esse tema, pelo seguinte: como é que fica a situação de alguém que pratica um ato infracional, portanto, com que idade que vai praticar uma conduta descrita como crime ou descrita como contravenção penal? Com menos de 18 anos de idade. Por quê? Vindo aqui para a nossa telinha, vamos lá. O menor de 18 anos, ele é penalmente inimputável. Então, se ele é penalmente inimputável, ele não vai cometer o quê? Crime. Ele, na verdade, pratica uma conduta que é descrita como crime ou como contravenção penal. Então, o ato infracional é isso. O ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção. E tem muita coisa ligada ao ato infracional que a gente precisa saber para a nossa prova. Mas antes, vamos ao nosso enunciado 605. O que ele vai dizer para a gente? Que é possível que uma pessoa que não é mais criança, que não é mais adolescente, que já completou 18 anos, que essa pessoa possa responder a um procedimento por um ato infracional, receber uma medida por um ato infracional, cumprir essa medida e ser libertado aos 21 anos de idade. Só que a gente precisa entender isso. Por que essa possibilidade da gente trabalhar com a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para uma pessoa que já é adulta? É jovem, mas é um jovem adulto. Não é mais inimputável, não é mais adolescente. E aí, lembra que eu disse a você que, na verdade, esse entendimento jurisprudencial, ele nada mais faz do que retratar a letra da lei. E sabe qual é o legal disso? É que essa dica, ela tem a ver com ECA, mas ela também tem uma ligação com o direito penal, já que nós estamos falando justamente de inimputabilidade. Então, vamos imaginar que uma pessoa ela deixa para praticar o ato infracional na véspera do aniversário de 18 anos. Aí, na véspera do dia do aniversário de 18 anos, o que ela faz? Ela discute com alguém, se envolve numa briga, acaba pegando uma faca que está perto dela, esfaqueia essa pessoa e provoca a morte dessa pessoa. Mas isso na véspera de completar 18 anos. No dia seguinte, ela já se torna o quê? Penalmente imputável. Só que sempre, seja para o direito penal, seja para o direito da criança e do adolescente, a gente tem que olhar para o momento da conduta, para o momento em que a conduta ela é praticada. Por quê? Porque se ele praticou a conduta antes dos 18 anos, ele é penalmente inimputável, ele não pode cometer crime, não pode praticar contravenção penal, então ele tem que responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é por isso que o artigo 2º do Estatuto vai justamente trazer para a gente essa possibilidade excepcional de aplicação do ECA para pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Por isso que o enunciado 605, ele nada mais faz do que corroborar o que a letra da lei, o que a letra do Estatuto da Criança e do Adolescente traz para a gente. Essa pessoa que na véspera do aniversário de 18 anos esfaqueou alguém, matou alguém, vai poder
responder um procedimento pelo ato infracional, vai poder receber, por exemplo, a medida socioeducativa de internação, que, aliás, é a mais gravosa das medidas socioeducativas, e vai ter que responder, no máximo, até 21 anos de idade. Porque a gente não pode esquecer que essa aplicação excepcional do ECA é só entre 18 e 21 anos. Com 21 anos de idade, a desinternação ela é obrigatória, ela é compulsória. Cris, mas foi um ato infracional análogo a um homicídio qualificado. Foi um ato infracional análogo ao crime de tortura. Foi algo gravíssimo, não importa. Porque o máximo que uma pessoa, seja adolescente, seja pessoa entre 18 e 21 anos, o máximo que ela pode permanecer internada, em termos de tempo, o prazo máximo é de 3 anos. Mas, além desse máximo em termos de tempo, de quanto tempo cumprindo a medida socioeducativa, a gente também precisa considerar a idade. Então, é o máximo de 3 anos em termos de tempo, o máximo de 21 anos em termos de idade. Bem, e aí, como eu disse a você, que tem muita coisa importante sobre ato infracional, eu trouxe aqui um quadrinho justamente para a gente falar do que é importante e para analisar qual é o procedimento para se apurar esse ato infracional. Então, olha, o conceito de ato infracional é justamente a conduta que é praticada por um menor de 18 anos e que é análoga a crime ou a contravenção penal. Por exemplo, pode ser análogo ao crime de homicídio, de tortura, de lesão corporal, mas também pode ser análogo à contravenção penal de vias de fato, à contravenção penal do jogo do bicho. E é praticado por quem? Quem é que pratica o ato infracional? Tanto a criança quanto o adolescente. Só que a consequência ela vai ser diferente. Eu falei com você ainda agora da possibilidade de aplicar uma medida de internação para aquele adolescente que esfaqueou o outro na véspera de completar 18 anos. Mas e se fosse uma criança? E se duas crianças começassem a brigar e uma delas acabasse ou provocando lesão corporal na outra ou provocando a morte da outra? Será que, nesse caso, a gente poderia falar de ato infracional e de aplicação de uma medida? E aí, veja bem, falar de ato infracional a gente pode e deve, porque ato infracional pode ser praticado tanto pela criança quanto também pelo adolescente. Só que a consequência ela vai ser diferenciada. A medida, chamada medida socioeducativa, você está com o seu estatuto aí em mãos. Com certeza está, se não está ainda, pegue esse estatuto, tá? Abra no artigo 112. Esse artigo que já caiu tantas vezes na nossa prova de primeira fase. Você está percebendo que no artigo 112 você tem um rol taxativo de medidas? Essas medidas que você está olhando aí, quais são elas? Advertência, que é uma admoestação verbal que o adolescente vai receber. Obrigação de reparar o dano. Prestação de serviços à comunidade, são tarefas gratuitas que o adolescente vai prestar. Temos ainda a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. Essas 6 são as chamadas medidas socioeducativas, mas elas somente podem ser aplicadas para quem? Para o adolescente. Ou seja, para aquela pessoa que já completou 12 anos de idade e ainda não completou 18. É o adolescente que, praticando o ato infracional, vai poder responder um procedimento e receber uma dessas medidas socioeducativas. Criança não. Criança, em hipótese nenhuma, criança jamais poderá receber uma medida socioeducativa. A criança somente pode receber medida de proteção. Então, ela pratica ato infracional? Pratica. Mas a consequência é diferenciada. Se a criança pratica ato infracional, ela somente pode receber uma medida de proteção. Agora, o adolescente, ele pode receber tanto medida de proteção, quanto uma das medidas socioeducativas, que são essas aqui. Essas são as medidas que eu pedi para você olhar no artigo 112. Essa aqui, a advertência, ela é a mais leve das medidas socioeducativas. Então, geralmente, a advertência ela vai ser aplicada para aqueles atos infracionais de menor gravidade. A gente não vai pensar, por exemplo, em um ato infracional análogo a um homicídio qualificado, análogo a uma tortura e a aplicação de uma advertência. Já a obrigação de reparar o dano, ela também é muito específica. Obrigação de reparar o dano não é para qualquer ato infracional.
A obrigação de reparar o dano é somente para atos que gerem reflexos patrimoniais. Que gere algum dano patrimonial. Então, imagina assim, Cris, poxa, mas foi uma calúnia, foi um ato infracional análogo a uma calúnia, análogo a uma difamação, análogo a uma injúria, a pessoa ficou ofendida, teve ali um reflexo, teve um dano na esfera moral. Não pode? Obrigação de reparar o dano? Não. Porque essa medida socioeducativa ela é muito específica. É só para ato infracional que gere reflexo patrimonial. Se não gerou reflexo patrimonial, vai ser alguma outra medida socioeducativa. Prestação de serviços à comunidade, tarefas necessariamente gratuitas. A liberdade assistida, a semi-liberdade e a mais gravosa das medidas socioeducativas. Essa aqui, internação, ela é uma medida privativa de liberdade. Veja bem, ela é uma medida, ela não é uma pena. Porque um adolescente, alguém que praticou ato infracional, é inimputável. Só que a internação, ela priva esse inimputável da liberdade. Olha, excepcionalmente, se a equipe técnica entender que naquele caso é adequado, e se o juiz não proibir, é que aquele adolescente que está privado da liberdade, que está internado, vai poder excepcionalmente fazer o quê? Sair daquela entidade onde ele está cumprindo a medida de internação. Ou seja, realizar atividades externas. Mas pode acontecer, por exemplo, se o juiz na sentença que aplica a medida de internação, se o juiz proibir, nem isso o adolescente vai fazer. Então, o adolescente ele vai estudar ali, ele vai trabalhar ali, se for possível, se for adequado naquela situação, se estiver de acordo com a idade dele. Portanto, essa medida, a internação, que é a mais gravosa do Estatuto, é para casos excepcionais. É só para aquelas situações em que o ECA diz para a gente que é possível aplicar a medida socioeducativa de internação. E aí, veja bem, quais são as situações, então, que a gente pode pensar na hora da prova na aplicação dessa medida? Será que no caso, por exemplo, de um furto, seria possível? Ou então, será que no caso de um ato infracional mais grave, se a gente pensar no tráfico de drogas, será que é possível? Se nós pensarmos, por exemplo, num ato infracional análogo ao porte de armas, e aí é o artigo 122 do ECA, que vai traçar para a gente exatamente quais são as situações em que cabe a medida de internação. E são 3. Cris, eu não posso, então, pensar no ato infracional grave para suscitar, para possibilitar a medida socioeducativa de internação? Não, porque olha só, quais são essas 3 situações? Ato infracional violento ou ameaçador. Então, por exemplo, um ato infracional análogo a um homicídio, análogo a uma tortura, uma lesão corporal. Se o ato infracional ele é violento ou ele é ameaçador, isso basta. A gente não tem que cumular com alguma outra situação do ECA para ser cabível a internação. Mas nós podemos ter 2 outras hipóteses que também admitem a medida socioeducativa de internação. Então, por exemplo, se o adolescente ele começar a reiterar na prática de atos infracionais gravosos, ele já praticou extorsão, ele já praticou roubo, são graves, são violentos, e agora ele praticou um tráfico de drogas. Será que a gente pode, apesar do tráfico não ser violento ou ameaçador, será que a gente pode pensar na medida socioeducativa de internação no caso de tráfico? E eu diria que, na verdade, esse seria o ponto mais importante em relação ao cabimento de medida de internação. Porque nós temos um enunciado do STJ. Anote aí. É o enunciado 492 do STJ. E o que o enunciado 492 vai dizer para a gente? Que o ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, ele por si só por ser tráfico, só por ser grave, isso não torna obrigatória a medida de internação. Porque se você olhar para o artigo 122 do ECA, abra o artigo 122 aí. Se você olhar para o artigo 122, em nenhum inciso dele, ele fala em ato gravoso. Ele traz 3 possibilidades de cabimento da internação, é verdade. Mas quais são essas 3 situações? Ato infracional violento ou ameaçador, a reiteração no cometimento de infrações gravosas
Então, reiterar em infrações gravosas desafia a internação. E a terceira hipótese é o descumprimento injustificado e reiterado de uma medida que foi aplicada antes ao adolescente. Então, olha, voltando aos nossos exemplos. Se ele cometeu um roubo, se ele cometeu um homicídio, cabe internação? Cabe. Se ele está reiterando em atos graves, já extorquiu, já matou e agora traficou, cabe internação? Cabe. Crise, se ele traficou antes, ele traficou e agora ele está traficando de novo, cabe internação? Cabe. Porque essa hipótese está lá no artigo 122, ele está reiterando em infrações graves. Poxa, mas o enunciado 492 do STJ, então, ele não proíbe a medida de internação no tráfico? Não, ele não proíbe. O que ele diz para a gente é que o fato de ser tráfico, isso por si só, não conduz obrigatoriamente a medida socioeducativa de internação, mas pode conduzir. Pode conduzir, se aquele exemplo que você está analisando na prova, a gente cada vez mais vê o perfil da nossa prova da OAB como um perfil condizente com o dia a dia do advogado. Você não vai encontrar só questão de decoreba, de letra de lei, não. Você vai encontrar principalmente questões que envolvem raciocínio jurídico, que envolvem análise de casos práticos. Então, se você se deparar com um adolescente que tenha praticado tráfico, isso não significa que não pode de jeito nenhum aplicar a internação. O que significa que por ser tráfico, não necessariamente vai internar. Mas se tem um encaixe ali dentro de uma das 3 situações do artigo 122, aí é possível. Portanto, anotou aí? Ato infracional violento ou ameaçador, reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou então o adolescente já recebeu uma medida, ele já respondeu a um procedimento pela prática de ato infracional, só que ele não está cumprindo. O juiz chama o adolescente, o juiz escuta o adolescente, dá uma oportunidade a esse adolescente de se manifestar, só que ele não justifica adequadamente por que ele não cumpriu aquela medida que ele recebeu. E aí, nesse caso, nós temos a chamada internação-sanção. É a terceira hipótese que você visualiza no artigo 122 do ECA. E eu diria que nessa terceira hipótese, você ainda tem que tomar mais um cuidadinho. Porque o que eu te falei sobre o máximo que uma pessoa pode ficar internada? Qual é o prazo máximo? Agora, não falando da idade máxima, mas falando do prazo máximo. Eu disse a você que são 3 anos. Só que nessa internação, nessa chamada internação-sanção, por que internação-sanção, Cris? Porque essa internação ela é um castigo. Essa última hipótese é um castigo, porque o adolescente ele já recebeu uma outra medida, só que ele não está cumprindo. E não está justificando adequadamente por que ele não cumpre aquela medida. Então, ele recebe um castigo, que é ficar internado. E, nesse caso, essa medida de internação tem um prazo diferenciado, tem um prazo máximo de 3 meses. Portanto, vamos lá. Via de regra, qual é o prazo máximo dessa medida, dessa mais gravosa medida socioeducativa? 3 anos. E qual é o prazo excepcional da internação? 3 meses. Para essa terceira modalidade. Quando a internação vem do descumprimento, injustificado e reiterado de uma medida antes imposta. Agora, vamos lá. Tão importante quanto você entender a consequência de um ato infracional para quem o pratica. Quem pratica o ato infracional voltando aqui para o nosso quadrinho, você entender se, afinal de contas, precisa ou não ter um procedimento para se apurar esse ato infracional. Então, olha, a gente já viu que tanto a criança quanto o adolescente podem praticar ato infracional, mas que a consequência dessa prática vai ser diferenciada. O procedimento que é previsto no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 171, e a gente vai falar aqui dos pontos mais importantes dele, somente vai acontecer se quem praticou o ato infracional foi o adolescente. Poxa, Cris, mas e a criança? O que vai acontecer com a criança que, como no teu exemplo, se envolve lá numa briga, lesiona alguém ou mata alguém? Essa criança, gente, ela vai ser encaminhada para quem é autoridade com atribuição para aplicar a medida de proteção para ela. E quem é? É o Conselho Tutelar, é um órgão municipal. Cris, então a criança não vai para a delegacia, a criança não vai ser encaminhada para a Justiça da Infância e Juventude, não vai ter um procedimento para investigar aquele ato infracional? Não.
a criança vai ser encaminhada para a autoridade que tem atribuição de aplicar a ela a medida cabível. E qual é a medida cabível? A medida de proteção. Uma das medidas de proteção previstas no artigo 101 do nosso Estatuto. Então, por exemplo, encaminhamento a um tratamento psicológico, a um tratamento psiquiátrico, a um tratamento a toxicômano, encaminhamento aos pais, programa de orientação. Por mais gravoso que seja o ato infracional cometido pela criança, nunca haverá cabimento para ela de medida socioeducativa e jamais haverá para ela esse procedimento aqui. Então, veja, o procedimento de apuração previsto no ECA é para o ato infracional que é atribuído ao adolescente. Ah, caiu na prova uma questão dizendo que o Carlos, aos 11 anos de idade, matou o Antônio. Bom, aos 11 anos de idade, ele ainda não é adolescente. Ele ainda não completou 12. A gente só pode considerar alguém como adolescente a partir do momento em que ele completa 12 anos de idade. Essa regrinha está para a gente no artigo 2º do ECA. Então, se na sua questão ele tinha 11 anos, ele praticou ato infracional? Praticou. Mas ele somente vai poder receber uma medida de proteção. Então, se uma criança ela é encontrada na prática de ato infracional, ela é imediatamente encaminhada ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar possa aplicar a ela a medida cabível, que é a medida de proteção. Agora, em se tratando de adolescente, aí é bem, mas bem diferente. Nós temos um procedimento no ECA que eu digo que é um procedimento trifásico. Por que ele é trifásico? Porque nós temos uma fase policial, ou seja, uma fase que vai se dar na delegacia especializada de preferência, se houver delegacia especializada naquele local, se não, vai ser a delegacia comum mesmo, mas vai seguir o procedimento do ECA. Em seguida, nós teremos uma fase junto ao Ministério Público, para que nós possamos ter o processo mesmo, a chamada ação socioeducativa. Então, vamos lá. O que é importante aqui dentro desse procedimento? Quais são as dicas que você precisa levar aí para a prova? Primeiro ponto é, para quem que nós devemos encaminhar um adolescente que praticou um ato infracional? Esse adolescente ele vai para a delegacia, esse adolescente ele vai para o juiz? Depende. Ele praticou o ato infracional quando? Em qual momento? Ele está praticando o ato infracional? Ele foi apreendido em flagrante do ato infracional? Se ele for apreendido em flagrante de ato infracional, ele é encaminhado à autoridade policial. Então, ele vai ser levado para a delegacia. Se houver delegacia especializada naquele local, ele vai para essa delegacia especializada. Agora, se esse adolescente ele foi apreendido por ordem de um juiz, se foi o juiz da infância e da juventude que determinou a apreensão desse adolescente, então ele vai ser encaminhado para quem? Para a autoridade judiciária. Esse é o primeiro ponto que você precisa levar em consideração. Agora, se ele for apreendido em flagrante, se ele for conduzido para a delegacia, a gente já tem que tomar alguns cuidados aí. Então, o ECA ele vai proibir, por exemplo, que esse adolescente ele seja conduzido em compartimento fechado de viatura policial. Ele não pode ser conduzido, por exemplo, em um camburão fechado, trancado. Pode até existir, e nós temos inclusive julgados do STJ sobre isso, algum dispositivo de segurança, por exemplo, para o agente policial que vai conduzi-lo. Então, de repente, um vidro blindado de separação para o banco de trás. Agora, em compartimento fechado de viatura policial, em condições atentatórias à sua dignidade, não. O adolescente não pode ser conduzido dessa maneira. E quando ele chega na delegacia, o que vai acontecer em sede policial? Como é essa primeira fase do nosso procedimento, desse procedimento trifásico? A autoridade policial ela precisa comunicar. Ela vai comunicar ao juiz, vai comunicar ao responsável, né, pai, mãe, tutor, ou então a pessoa que o adolescente vai indicar. E, em seguida, a autoridade policial ela vai lavrar o auto de apreensão ou o boletim de ocorrência circunstanciada. Quando que vai lavrar o auto de apreensão? Se o ato infracional ele for violento ou ameaçador. Então, imaginemos um ato infracional análogo a um homicídio, um ato infracional análogo a uma lesão corporal. E se não for? E se for um ato infracional análogo a um furto, a uma apropriação indébita, a um crime contra a honra?
aí a autoridade policial vai lavrar o boletim de ocorrência circunstanciada. E em seguida vai fazer o quê? Vai liberar esse adolescente. Mas veja bem, liberar o adolescente não significa simplesmente dar tchau ao adolescente, abrir as portas da delegacia e deixar ele ir embora. Essa liberação do adolescente é uma entrega aos pais. Porque a partir daquele momento, os pais eles vão, preferencialmente naquele mesmo dia, ou no máximo no dia útil seguinte, eles vão levar esse adolescente ao Ministério Público. Porque esse procedimento ele tem que prosseguir. Afinal de contas, são 3 fases. E é em sede ministerial que o Ministério Público, o promotor de justiça, ele vai conseguir analisar qual providência ele deve tomar ali. E aí, veja, para isso, ele vai ouvir todo mundo, todos os envolvidos, o adolescente, os pais, a vítima, as testemunhas, para ele analisar o que ele vai fazer a partir dali. Olha, se ele vai promover o arquivamento, se ele vai conceder um perdão para aquele adolescente. Porque se for um ato infracional, por exemplo, de pouquíssima gravidade, e o Ministério Público conceder a chamada remissão, que é um perdão, não vai ter processo. Não vai ter, olha, essa terceira fase aqui, que é a judicial. Essa terceira fase, ela só vai existir se o MP oferecer representação. É a representação que vai, olha aqui, iniciar a chamada ação socioeducativa. Então, olha só, esquece, passa uma borracha, para fins de ECA, claro, né? De processo penal, não. Na representação do processo penal. Porque representação aqui é outra coisa. Se você quiser fazer uma comparação, uma analogia ao processo penal, a representação aqui no ECA, ela teria cara de denúncia. Porque a denúncia ela não vai iniciar a ação penal, então, a representação ela vai iniciar a chamada ação socioeducativa. É só se o Ministério Público representar. E isso independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Ué, Cris, mas o adolescente ele vai responder à ação sem prova pré-constituída? Mas aí as provas vêm durante a ação socioeducativa. As provas elas podem ser produzidas, elas serão analisadas durante a fase judicial, durante a chamada ação socioeducativa. É aqui, inclusive, que nós teremos o contraditório, a ampla defesa. Basicamente, essa fase judicial ela vai ser composta de 2 audiências. A chamada audiência de apresentação, que é quando o adolescente ele vai ser ouvido. O juiz aqui vai decidir se é caso de decretar a internação provisória. Se o juiz decretar uma internação provisória, esse adolescente ele pode permanecer internado por até 45 dias. Pô, Cris, mas o prazo máximo da internação, você não falou que é de 3 anos, ou então, excepcionalmente, 3 meses? Mas olha só, eu falei do prazo daquela internação que advém de uma sentença, ao final do procedimento. Só que o ECA também permite que o juiz decrete a internação durante o procedimento. Em qualquer fase, na verdade, antes da sentença. Mas se o juiz fizer isso, se o juiz decretar essa chamada internação provisória, esse adolescente ele só poderá ficar internado por um máximo de 45 dias. Poxa, Cris, mas o procedimento não terminou em 45 dias. Vai fazer o quê? Libera o adolescente. O procedimento vai permanecer, vai continuar. Mas libera o adolescente. Mais de 45 dias ele não poderá ficar internado provisoriamente, ok? Na audiência em continuação, aí nós teremos a produção de provas, oitiva de testemunhas, manifestação do Ministério Público, da defesa, para que o juiz ele possa finalmente fazer o quê? Sentenciar. Sentenciar e aplicar uma medida socioeducativa para aquele adolescente. E, aliás, né, não somente a medida socioeducativa, porque para o adolescente, além da medida socioeducativa, pode ser cabível também, e é lógico que o juiz ele vai analisar isso no caso concreto, mas pode ser cabível uma medida de proteção. Medida de proteção no ECA é algo muito mais amplo que medida socioeducativa. Até porque, qual é a doutrina que rege o nosso estatuto? E a gente encontra isso, olha, a gente abrindo o ECA já dá de cara com a doutrina da proteção integral. Então, olha, se a doutrina é da proteção integral, qual é o intuito maior do Estatuto da Criança e do Adolescente?
proteger menores de 18 anos. Então, as chamadas medidas de proteção, que eu falei para você que estão no artigo 101 do ECA, elas são cabíveis tanto para criança quanto para adolescente. Portanto, nessa sentença, depois de todo esse procedimento para se apurar o ato infracional, o juiz ele pode aplicar uma medida socioeducativa, sim, mas ele pode ainda acumular essa medida socioeducativa com uma medida de proteção. Então, a criança recebe apenas medida de proteção, mas o adolescente poderá receber as duas. E essa sentença, que vai desafiar o recurso de apelação, porque o nosso estatuto também dispõe sobre recursos, e ele segue o sistema processual do Código de Processo Civil. Então, tudo que a gente pensar em termos de regência de recurso, aliás, quase tudo que a gente pensar em termos de regência de recurso, a gente vai seguir o CPC. Só que a gente tem que tomar um cuidadinho pelo seguinte, porque a partir, lá no artigo 198, a partir do inciso 1 do 198, o ECA vai trazer para a gente algumas adaptações. Então, por exemplo, vem comigo aqui para o nosso quadrinho de novo. Olha só, essa sentença ela vai ser passível de apelação, o ECA vai trazer um prazo para essa apelação e vai trazer a possibilidade do juízo de retratação. Então, é possível aqui o juízo de retratação. O que isso significa? Que o juiz, olha, ele pode voltar atrás e ele pode rever aquela decisão, trocar, de repente, uma medida socioeducativa, afastar uma medida socioeducativa. Bom, então a gente viu bastante coisa importante aqui em ECA. Falamos de ato infracional, de conceito de criança, de adolescente, do enunciado 605, de procedimento de apuração de ato infracional, de aplicação de medida pelo Conselho Tutelar. E daqui a pouquinho a gente vai começar com direito penal. Como eu te falei, eu tenho uma surpresa. Só que a gente vai fazer uma pausa, 5 minutinhos, tá? Para você dar uma recuperada aí no foco, na concentração. E já já a gente volta com dicas da parte geral e da parte especial de direito penal.